Boa noite. Boa noite. Centro de São Paulo amanhece com sinais de destruição após protesto do MPL. Cantareira tem maior chuva do ano, mas nível registra queda. Na Argentina, novas pistas apontam para assassinato de promotor. Perícia mostra que tiro foi a 15 centímetros da cabeça. Vídeo do Estado Islâmico indica que um dos reféns japoneses foi decapitado. E um resumo da história dos 45 anos da TV Gazeta, a emissora de São Paulo que reflete o Brasil. Tumulto, confusão e violência marcaram o quarto ato contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. 3 agências bancárias foram depredadas, 2 pessoas ficaram feridas e 7 foram detidas. Hoje, na região central da cidade, ainda havia sinais de destruição. As agências bancárias na Praça da República amanheceram fechadas. No cartaz afixado na entrada, a explicação aos clientes. O motivo do não funcionamento é o vandalismo. Os danos não foram apenas na parte de fora. Olha, aqui dentro dessa agência, por exemplo, nem as telas do autoatendimento sobreviveram. Dá só uma olhada, como está tudo quebrado, cacos de vidro das telas, não tem como usar mesmo. Ao menos 3 agências de diferentes bancos da região central foram depredadas. Pela manhã, funcionários faziam os reparos com limpeza e a troca dos vidros. Nesta outra agência, os tapumes protegiam o que restou da parte interna. Quem precisava sacar dinheiro no caixa eletrônico se deparava com o serviço indisponível. Sair daqui agora para ir num outro banco, sendo que tem um banco aqui perto, né? É um absurdo isso. A gente não pode nem condenar o povo, realmente é fúria humana. É a fúria do povo com razão, que apertou o bolso, né? Esse tipo de prejuízo aqui tem se repetido depois de quase todas as manifestações contra o aumento do transporte público aqui em São Paulo. Ontem, pela 4ª vez, o ato convocado pelo movimento Passe Livre terminou em confusão e violência. Segundo o MPL, eram 10 mil pessoas no ato desta última sexta-feira. A PM fala em 1.200 participantes. A marcha começou às 6h30 da tarde no Teatro Municipal. O protesto seguiu pacífico até a Avenida São João, onde a polícia lançou uma bomba de efeito moral para dispersar a multidão. Houve correria e alguns manifestantes revidaram com rojões. A polícia respondeu com mais bombas de efeito moral. Um manifestante e um jornalista do Estadão ficaram feridos. 7 pessoas, segundo a PM, foram detidas, suspeitas de atirarem contra os policiais. Nível do sistema Cantareira continua a cair, mesmo com a maior chuva já registrada este ano em seus reservatórios. Dos 6 sistemas que atendem a região metropolitana de São Paulo, o Cantareira foi o único a marcar queda no volume. De 5,3% para 5,2%, já é a 13ª queda consecutiva do sistema, de acordo com a Sabesp. Mesmo com a forte chuva, o acumulado de precipitações no Cantareira representa ainda 33,5% do previsto para todo o mês de janeiro. Já o Alto Tietê, Guarapiranga e Alto Cotia tiveram aumento no volume em função das chuvas trazidas pela frente fria que chegou ao estado de São Paulo na quarta-feira. E vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O domingo promete calor e aquelas típicas pancadas de chuva de verão em quase todo o Brasil. O dia só fica firme sem nenhuma gota de chuva entre o Ceará e o leste de Pernambuco, Espírito Santo e norte de Minas Gerais e também no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país, o dia não fica totalmente fechado, o sol aparece, mas há expectativa de chuvas. O calor é generalizado. O dia já começa quente, com 22 graus em Cuiabá, 22 também no Rio de Janeiro e 23 graus em Salvador. À tarde, as temperaturas disparam e chega a fazer 30 graus em Fortaleza, 32 em Belo Horizonte, 34 graus em Porto Alegre e 36 na capital fluminense.
Aqui em São Paulo, o tempo muda pouco em relação a hoje. O sol aparece forte em quase todas as regiões e as temperaturas sobem um pouco mais. As pancadas de chuva ainda estão previstas, mas acontecem entre a tarde e a noite, sempre de forma localizada e passageira. Os termômetros chegam à marca dos 34 graus em Presidente Prudente, 35 em Presidente Bernardes e em Araçatuba e 36 em Votuporanga. Na cidade de São José do Rio Preto, a máxima vai aos 34 graus amanhã. E no litoral, mesmo estando mantida a previsão de chuvas de moderada a forte intensidade, a qualquer hora do dia, esquenta mais e deve fazer 31 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o sol predomina e só há previsão de chuvas a partir da tarde. Vamos ver as temperaturas? Mínima nessa madrugada de 19 graus e máxima à tarde na casa dos 31. E a semana começa ainda com previsão de chuva e mais calor. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 32 graus e na terça-feira, 33. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Saiba agora quais são os destaques das principais revistas semanais de informação do país. Isto é, destaca a polêmica da pena de morte. Segundo a revista, o fuzilamento de Marco Archer na Indonésia revolta o país e reabre a discussão sobre o tema. Veja atrás na capa a ameaça do duplo apagão, em referência à crise da água e da energia. A publicação destaca que a estiagem no Sudeste vai atormentar milhões de pessoas este ano. Já a Carta Capital diz que o país está à beira da recessão. De acordo com o semanário, o pacote fiscal do governo golpeia os mais frágeis em uma economia combalida, enquanto a crise global prossegue. Época aborda os problemas decorrentes do calor e a edição traz uma máscara de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, preso acusado de corrupção. Segundo Época, o objeto promete ser a sensação do carnaval. Veja o que é manchete nos principais jornais de São Paulo neste domingo. O estado de São Paulo destaca crise hídrica. Segundo a publicação, o estoque de água na Grande São Paulo caiu 74% em um ano. A Folha de São Paulo também aborda a crise da água. O jornal aponta que a seca atinge metade das maiores regiões metropolitanas do país. Ex-presidente Lula evita a imprensa durante uma feira da comunidade boliviana no centro de São Paulo. Durante o evento, Lula foi interrompido várias vezes com pedidos de fotos e abraços. Em meio ao tumulto de gente querendo se aproximar de Lula, a imprensa não conseguiu obter nenhuma declaração a respeito de temas que estão em destaque, como o caso de corrupção na Petrobras, Marta Suplicy e o governo Dilma. Em discurso, o ex-presidente afirmou que enquanto o PT governar a cidade de São Paulo e o Brasil, os bolivianos serão tratados como brasileiros. Neste domingo, junto com a cidade de São Paulo, a TV Gazeta também faz aniversário e completa 45 anos. Para comemorar, exibimos durante a semana uma série de reportagens sobre a Gazeta, a mais paulista das emissoras. Veja agora um resumo de nossa história. A Gazeta precisava estrear a todo custo para não perder a concessão que tinha validade de 10 anos e venceria em 1969. Com poucos recursos e sem equipamentos, no início apenas esta música com imagens de São Paulo ia ao ar. Tira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Na fase experimental havia apenas um programa. O Mingau Quente, feito por alunos da Faculdade Casper Libero, que era reprisado todos os dias por algumas horas, enquanto o canal era montado às pressas. O prédio na Avenida Paulista ainda estava em obras. Mas para o Ministério das Comunicações, só as reprises não eram suficientes. Era preciso estrear uma programação até o final de janeiro de 1970 para não perder a concessão. O então presidente da Fundação, Otávio Frias de Oliveira, proprietário do jornal Folha de São Paulo, escolheu a data estrategicamente, 25 de janeiro, e conseguiu incluir a estreia da TV na agenda de festividades do aniversário de São Paulo. Foi uma solenidade com muitos políticos, como então o governador Abreu Sodré e o prefeito Paulo
Paulo Maluf. Nos bastidores, o clima era de confusão, como conta o superintendente-geral da TV Gazeta, Silvio Alimari. Na época, Tico, como é conhecido, trabalhava na extinta TV Excelsior e veio com amigos para a festa da nova emissora. De bicão mesmo, né? Nessa ali a gente conhecia as pessoas, vai lá, vai inaugurar, vai lá conhecer e tal, né? E a gente pegou e veio eu, Augustinho e o Barraca. No dia da inauguração foi uma loucura, uma correria. Nossa, a gente ficou assustado, né? A fase do improviso passou rapidamente. Em menos de 2 anos, a TV Gazeta se tornaria uma das mais modernas do país, com a chegada dos novos equipamentos vindos dos Estados Unidos. Em 1972, a TV brasileira ganharia novas cores graças à TV Gazeta. O diretor-geral, Marco Aurélio Rodrigues da Costa, mandou vir para o Brasil um equipamento que era o top. Uma carreta que tinha 6 câmeras, efeitos especiais que nós não tínhamos no Brasil, 350 efeitos especiais. Com isso, a Gazeta ficou tão bem equipada que as outras emissoras, para trabalhar em cores, começando a trabalhar em cores, usavam o equipamento da Gazeta pagando um aluguel, vamos chamar assim. No jornalismo, promoveu grandes coberturas, como a do incêndio do edifício Andraus, em 1972, e do edifício Joelma, em 74. As imagens geradas ao vivo pela Gazeta rodaram o mundo. O programa Mulheres, como você conhece hoje, nasceu em setembro de 1980. Primeiro como Mulheres em Desfile, depois ficou só Mulheres mesmo. Foi uma correria só. A direção da casa queria que o programa tivesse 2 apresentadoras. Era preciso encontrar uma solução bem rápida. Ione Borges já era conhecida na TV e estreou junto com Ângela Rodrigues Alves. Mas a jornalista não se adaptou ao formato de variedades e logo outro nome foi lembrado. O criador do Mulheres, que é o Silvio Alimari, ele me conhecia e conhecia a Ione, que estava aqui já antes, e ele achou que daria certo a dupla, porque até então a televisão tinha apenas um único apresentador. A TV crescia e apostava em novos nomes. O jornalista Goulart de Andrade chegou em 1983 com uma produção independente. Além das reportagens investigativas, o 23ª Hora também tinha um programa de auditório, com um apresentador que poucos conheciam, Fausto Silva. Há 8 anos vocês estão tocando em baile? Estreamos no Teatro Brigadeiro. Eu fiz questão de tirar o roteiro de todo mundo e falei pro Fausto, tá no ar. A primeira palavra do Fausto no Perdidos na Noite foi, como tá no ar? E aí é que nasceu aquele jeito extrovertido de se fazer televisão. Uma TV jovem estava no ar. Beto Rivera comandava junto com o boneco Capivara o Clip Trip. Só traz homem, Beto. E não é para reclamar? Paula Dipp era a apresentadora do Paulista 900. Eu resolvi reler o livro do Amir esse fim de semana. O TV Mix inovava na linguagem e lançava Astrid Fontenelle e Serginho Groisman. Porque o TV Mix hoje tem coisas legais. No Olhar Eletrônico estreavam Marcelo Taz e o cineasta Fernando Meirelles. Tá gravando, Valeci? As transmissões esportivas estavam em alta e davam grande audiência ao canal. O Mesa Redonda Futebol Debate estreou aos domingos com Roberto Avalone. Na sua opinião, seria possível acabar com as torcidas uniformizadas? Nos anos 90, a TV Gazeta já estava consolidada em São Paulo. O programa Mulheres fazia sucesso com o quadro Churrasco com os Astros, com Leão Lobo, que acontecia ao vivo no 8º andar da emissora. Faz sorrir, me faz sonhar. Na mesma época, as parceirinhas se separaram e Ione Borges lançou um programa semanal. Boa noite! Fiquei aproximadamente 3 anos com o Ione e é nesse esquema que eu espero voltar. Já a vitoriosa equipe de esportes continuava em campo. Entre os destaques, a transmissão de grandes campeonatos, como a Taça Libertadores da América, narrada por Galvão Bueno. Tentativa do Martino. Ele faz a abertura pela esquerda. O programa diário Gazeta Esportiva entrava no ar. O semanal Mesa Redonda Futebol Debate ganhava um novo e polêmico integrante. Houve um casamento muito grande entre o Avalone e eu e o programa saía. E era gozado que eu não combinava nada, absolutamente nada com ele. Parecia que eu adivinhava o que ele queria falar, o que ele ia falar.
e dava uma cutucada nele, ele dava uma cutucada em mim. E aí nasceu o personagem Chico Lang, que era assumidamente corintiano. A marca do jornalismo foi a contratação de Maria Lídia Flandoli, que comandaria o Gazeta Meio-Dia. Era debate político ao meio-dia, no horário popular, que teve uma repercussão muito boa e que conferiu ao programa um prestígio muito grande. Nos anos 90, a TV a cabo chegava ao Brasil e a TV Gazeta também queria expandir seus horizontes. No final de 1991, a Fundação Casper Libero firmou um contrato com a rede OM de televisão, dona do canal CNT. A edição do jornal A Gazeta Esportiva de novembro de 91 fez a cobertura do acordo. Nas palavras do então presidente da Fundação, Constantino Cury, esse é um negócio muito bom para as duas organizações, pois não se trata de uma emissora se filiar a outra, mas trabalhar de forma autônoma, contribuindo para uma programação comum. Surgia a CNT Gazeta, uma parceria que durou a década inteira. As duas emissoras produziam e exibiam em conjunto seus conteúdos. Nesta época, ganharam destaque programas como o 190 Urgente, do apresentador Carlos Massa, o Ratinho. Escalada! Pode arregaçar, meu filho. Tá demorando por quê? O programa Clodovil Abre o Jogo. As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. A Festa do Malandro, com Sérgio Malandro. Marília Gabriela também tinha um programa de entrevistas no canal, que também levava o seu nome. Como é que eram as pessoas, esses seres que te pegaram? Além do primeiro programa interativo da TV brasileira, um game show Hugo. Eu tô pronto para outra. E você? Começa hoje o programa Todo Seu. Entre. Fique à vontade. Desde o início, Todo Seu mexeu com o público. Era um programa feminino apresentado por um homem e mais, ídolo da jovem guarda. A TV buscava uma nova identidade com um novo logotipo, um G prateado. Na mesma época, a Rede Gazeta assinou um acordo com a Embratel para a transmissão do sinal analógico via satélite para todo o país. O Mulheres continuava um sucesso, no início da década com Leão Lobo e Márcia Goldschmidt, depois com Cristina Rocha e Clodovil Hernandes, e a partir de 2002 com Kátia Fonseca e Mama Brusqueta. Quando a Marinês Rodrigues, que é a nossa superintendente artística, me chamou, fazendo convite para vir com Mulheres, eu falei, olha, eu aceito o convite, mas eu não quero a Mama. Ela é muito maldita, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu jeito. Eu não gosto de criar inimizade. Bom, ela falou, e se a Mama ficar boazinha? Eu falei, tudo bem. Mantendo a tradição desde sua fundação, a TV Gazeta não sai de campo. Pelo contrário, no início do novo século, a emissora marca vários gols com a programação esportiva. Muda-se a escalação, mas o time é sempre vencedor. Em 2004, Michele Janela e Flávio Prado estreiam um troféu Mesa Redonda, que ficou conhecido como o Oscar do futebol brasileiro. Nós temos uma grande alegria de receber o artilheiro do campeonato italiano, o artilheiro da Internazionale de Milão, Adriano, o melhor jogador da seleção brasileira em 2004. A corrida de São Silvestre continua sendo transmitida com destaque na programação de fim de ano. A vitória é sua! Dawid Figadu Admasso! Em 2011, a TV brasileira tem uma virada tecnológica. Novos tempos de alta definição. A TV Gazeta foi a primeira emissora a estrear o sinal digital em alta definição em 100% da grade de programação. Inovação que não parou nos investimentos técnicos. No início desta década, várias novidades entraram no ar. De manhã, Regiane Tápias comanda o Revista da Cidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o Revista de hoje. Um novo espaço para o esporte. O Super Esporte veio com uma linguagem mais solta e divertida. Cadê vovó? Vovó, você é astuta, hein? No Você Bonita, Carol Minhoto fala de beleza e vida saudável. E aí, numa sopa fria, você tem uma refeição completa. O jornalismo na Gazeta ampliou seu espaço na grade, com boletins durante a programação. O primeiro assunto do dia é a crise hídrica. Um novo formato no Gazeta News. Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. E uma nova edição do Jornal da Gazeta às 10 da noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Na bancada, às 7 da noite, Estela Gontijo e Gabriel Cruz apresentam o principal produto jornalístico da emissora, o Jornal da Gazeta,
que tem um time de 7 comentaristas analisando política, economia, cultura, sustentabilidade e esportes. E as entrevistas ao vivo no estúdio são feitas por Maria Lídia Flandoli. A gente trabalha voltado para essa necessidade do paulistano de informação nacional e internacional. Todos os dias, às 11h30 da noite, tem programas diferentes na faixa jovem. A Máquina com Fabrício Carpinejar, Eu Nunca com Sofia Reis, Hoje Tem com Pamela Domingues, Vem Comigo com Goulart de Andrade, estudantes da Faculdade Casper Líbero, além de séries e temporadas especiais, como as que estão no ar agora na programação de verão. O tempo passou. Ganhamos cores, efeitos, definição. Revelamos gente talentosa na frente e por trás das câmeras também. Falamos sério, fizemos rir e chorar. E sabemos o caminho a seguir. A gente vai permanecer dentro daquilo que é essa especialidade de fazer um bom jornalismo, um jornalismo isento, plural, democrata, para que as pessoas tenham a capacidade de compreender aquilo que está acontecendo aqui e no país e poder se posicionar dentro daquilo que considera mais adequado. Vamos continuar produzindo esporte, vamos continuar produzindo conteúdo feminino, mas um pouco mais aberto para variedades, para termos um pouco mais de entretenimento. Por tudo exatamente que eu expliquei, por essa nossa vocação e por essa nossa decisão de buscar essa aproximação com a cidade, fazer aniversário com ela faz todo sentido. Veja a seguir, vídeo atribuído ao Estado Islâmico mostra um dos reféns japoneses decapitado. Na Argentina, novas informações sobre a morte do promotor Alberto Nisman apontam para assassinato. Fontes judiciais sustentam que o tiro foi disparado a mais de 15 centímetros da cabeça. Curupira. Saci. Nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Líbero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Líbero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Mesa Redonda deste domingo, a gente recebe Antônio Roque Cittadini, candidato à presidência do Timão, e fala sobre a final da Copa São Paulo e dos amistosos que Palmeiras e Corinthians jogam no final de semana. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care, protege sem irritar sua pele. Cerveja A Outra, a cerveja do bebedor fiel. O governo japonês tenta confirmar um vídeo com o que seria a execução do jornalista Haruta Yukawa, um dos 2 reféns japoneses em poder do grupo radical Estado Islâmico. O porta-voz do governo, segundo a agência Reuters, disse que a suposta execução é ultrajante e inaceitável. O governo do Japão exigiu a imediata liberação de Kenji Goto, o outro refém, e disse que não vai se curvar ao terrorismo. O Estado Islâmico negocia a troca do japonês com uma condenada por tentativa de ataque na Jordânia.
Novas informações sobre a morte do promotor argentino Alberto Nisman apontam para assassinato. Fontes judiciais sustentam que o tiro foi disparado a mais de 15 centímetros da cabeça. Fontes judiciais ouvidas pelo jornal oposicionista El Clarín afirmam que a análise balística da Polícia Federal contesta a tese de suicídio. Os dados ainda não foram oficializados, mas estariam no relatório da perícia e da autópsia. Alberto Nisman foi encontrado morto no domingo passado em seu apartamento. No dia seguinte, o promotor acusaria a presidente Cristina Kirchner de encobrir a participação de ex-altos funcionários do Irã no atentado de 1994 contra um centro judaico de Buenos Aires, em que morreram 85 pessoas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite, um ótimo domingo e até lá.